Bem-vindo ao canal Ferrovia do Brasil. Aproveitando, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Nesse vídeo estamos em algum trecho abandonado da antiga ferrovia da FEPASA, antiga Sorocabana, saindo da estação Amador Bueno sentido a São Roque. Nessa antiga estrada de ferro tem trecho que o mato tomou conta ou ficaram só os postes da estrada de ferro. Veja na descrição desse vídeo o link para assistir essa caminhada completa. Aproveitando, já deixa seu like e inscreva-se no canal. Deixe um comentário nesse vídeo para incentivar nosso canal. Segue continuação do vídeo com um som de fundo. Ao final do vídeo, mais sugestões de vídeos para continuar assistindo aqui.